Meus queridos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? É muito bom poder estar de volta nessa igreja abençoada. Confesso que estávamos com saudade de olhar para o rosto de cada irmão, de cada obreiro que aqui está. Já agradeço a todos pela oração que foi feita a nós. Surtiu efeito. Deus nos abençoou e estamos aqui hoje para louvar e adorar o nome do Senhor. Meus queridos, assim como estão mesmo, abram suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo de número 8, vamos ler apenas o versículo de número 50. Livro de Lucas, capítulo de número 8, vamos ler o versículo de número 50. Os que acharam de nome, amém? Nos diz a palavra de Deus. Mas Jesus, ouvindo isto, disse-lhe: não temas, crê somente e ela será salva. Amém? Meus queridos, esse texto, este versículo fala de uma história bastante conhecida. Fala da história da filha de Jairo. O milagre da obra que Jesus fez na vida de Jairo e de sua filha. Mas eu quero usar essas palavras de Jesus, quando ele se expressa para Jairo, para contar um pouquinho rápido as palavras do que Jesus fez na minha vida, visto que hoje é um culto missionário, um culto voltado para missões, para a salvação de almas. Meus amados, no início da nossa conversão, no início da minha conversão, da conversão de muitos dos que aqui estão nessa noite, foi difícil para mim, eu sei que é difícil para muitos dos que aqui estão. Eu aceitei a Jesus um dia, uma semana depois, eu comecei a pegar gosto pela coisa, eu comecei a gostar de vir para a igreja, de vir ouvir os hinos, só que meu pai não podia saber que eu era crente. Ele era muito contra o Evangelho, era uma pessoa difícil, era uma pessoa que se descobrisse que eu tinha aceitado Jesus, ele ia me mandar embora. Quando eu aceitei Jesus, eu fui descobrir que a mãe já fazia 2 anos que era crente e frequentava os cultos na segunda tarde neste lugar, porque não podia vir nos cultos durante a noite. Eu gostava de ouvir hino, China, e justamente os hinos da Laurette. Quando aquele hino dizia: quando tudo perante o altar estiver, aquele hino que traz esta palavra linda e marcou na minha vida. Mas para mim escutar esses hinos, eu tinha que pegar aquela fitinha cassete antiga, entrar no carro, colocar dentro do aparelho, ligar e ficar ouvindo dentro do carro, para ele não descobrir que eu era crente. Mas chegou um dia que eu esqueci a bendita fita dentro do toca-fita do carro. Passou a noite, ele foi trabalhar no outro dia e ligou o aparelho de som e estava tocando o hino da Laurette, A Casa Caiu. Eu fui para o colégio à noite. Quando eu cheguei, num daqueles dias, eu cheguei mais cedo em casa, saí mais cedo do colégio. Quando eu fui chegando em casa, antes de entrar dentro de casa, eu comecei a ouvir aquelas palavras bruscas, grossas. Era ele brigando com a mãe. E as palavras que eu ouvi do pai que me criou com tanto amor e carinho, com tanto respeito e educação, mas simplesmente por ter aceitado a Cristo. As palavras vindas direto da boca, do coração daquele homem foram as seguintes: se eu descobrir que aquele rapaz aceitou Jesus, se eu descobrir que aquele rapaz se converteu, ele pode pegar as coisas dele dentro de casa e sair de dentro de casa, porque eu não aceito mais ele como filho. E eu ouvindo as palavras dele. Se ele quiser casar com aquela moça da mina do mato, ele pode arrumar as coisinhas dele e ir embora daqui, porque dentro dessa casa ele não bota mais os pés. Eu disse: meu Deus. Eu entrei dentro de casa. Quando cheguei na sala, ele estava com o olho desse tamanho olhando para mim. Ele se levantou sem dizer uma palavra e foi para dentro do quarto. Eu disse: meu Deus, o que eu faço agora? Abandono a fé, eu abandono a minha casa, a minha família, meu pai. Meus queridos, ainda há uma esperança para nós. Jesus trabalha na nossa vida.
E o que Jesus falou para Jairo, eu também pude compreender através de alguns conselhos de alguns presbíteros que eu conheci na época. E eles disseram para mim: Fábio, faz uma campanha de jejum, 7 dias. Vai jejuar e vai orar, filho, que Deus vai resolver o teu problema. Eu disse: impossível, vocês não conhecem o homem. Faz que Deus vai te honrar. Meu Deus! Meus queridos, tinha um trabalho marcado. Eu quero encerrar para não tomar muito tempo. Eu tinha um trabalho marcado aqui atrás da igreja, num campo vazio que tinha. Hoje tem uma casa construída ali na esquina, atrás da serraria. O pastor havia organizado um trabalho missionário, ia trazer uma tenda gigante, ia colocar ali, ia trazer um pastor lá do Rio Grande do Sul para pregar, um cantor de fora. E estava tudo organizado para esse trabalho missionário. E eu comecei a orar e jejuar, e consagrar. E passou o primeiro dia em nada, o segundo dia em nada, o terceiro dia em nada, o quarto dia em nada, o quinto dia em nada, e o sexto, nada. 7º dia era o domingo. Eu disse: meu Deus, não aconteceu nada ainda, o homem ainda está uma fera, ele quer me mandar embora, ele não me aceita mais como filho, eu vou abandonar a fé ou abandono a minha casa? Eu disse: pai, o negócio está difícil, me ajuda, Senhor. Mas chegou no 7º dia, final da campanha, era o dia de Deus me honrar. Aleluia. Nós estávamos com um trabalho organizado. Eu em casa comecei a orar desta forma, meus queridos, na minha inocência de crente novo convertido. Eu dizia: pai, Senhor, nós vamos para a igreja e eu quero ver meu pai lá. E Deus ouviu meu clamor, porque nós estávamos aquele domingo embaixo de uma parreira de uva que nós tínhamos em casa, e o presbítero irmão Feltrinho, meu parente, chegou na parreira de uva, começou a conversar com nós e disse assim: irmão Silvio, vai ter um trabalho assim assado no meio do mato, vamos com nós. Quando ele falou essas coisas, meus queridos, literalmente eu peguei minhas pernas e saí correndo dali, porque eu disse: ele vai apanhar. Quando eu estava saindo correndo, o pai disse assim: se vocês passar aqui para me pegar, eu vou com vocês. Eu disse: meu Deus, eu acho que é hoje, o negócio está pegado. Eu fui para dentro de casa, tomei um banho, troquei a roupa, fui para casa da namorada. Era domingo, mas pensando: pai, eu quero, se o Senhor levar meu pai para aquela tenda, para aquele trabalho, faz o seguinte: coloca ele sentado aqui na primeira fila de banco, lá na frente da igreja, na frente do púlpito. Porque quando o pastor pregar, fazer o apelo, vai ser pertinho, vai dar 2 passos na frente do altar ali. E eu acho que daí é mais fácil, você não vai ter vergonha de atravessar todo o corredor da igreja, aquele mundaréu de gente, vai ser mais fácil. Pensava desse jeito. Cheguei na igreja ali, meus queridos, entrei no corredor adentro, eu disse para a Simone: mas vamos sentar no primeiro banco. Ela disse: eu tenho vergonha, mas eu não, vamos sentar lá. E eu fui olhando onde é que estava o pai, e nada do pai aqui, nada do pai ali. Quando eu olhei do meio do banco da igreja para trás, ele estava sentado, tinha mais uns 50 baixinhos, ali mais ou menos, porque todo mundo foi ligando para todo mundo, e foi a família inteira lá para a tenda. Eu disse: legal, tá bom assim, tá todo mundo ali, mas eu não queria ver ali. E o culto começou a desenvolver todo o culto, todo o trabalho. E de repente, meus queridos, a lona da tenda era perfeita, aquela tenda era nova, era bonita. E começou uma chuva forte, pastor Oswaldo, mas pensa numa chuva forte. Eu disse: meu Deus, vai destruir tudo esse negócio. O pastor Arcelino ficou atribulado, pediu para a igreja se colocar de pé, pediu para aqueles pastores que tem café no bule se colocar de pé, aqueles que veio de fora, e todo mundo se colocou de pé e começou a fazer um clamor a Deus e pedir para Deus, pelo menos, deixar parar aquela chuva, porque ia acabar com o trabalho. E quanto mais aqueles pastores oravam, mais chuva descia do céu. Eu disse: Jesus, que é isso? Era o agir de Deus naquela noite. Porque quanto mais oravam, mais chuva descia. E quanto mais chuva descia, de repente, lá em cima daquela tenda, novinha de couro, sei lá o que é aquilo, abriu uma brecha desse tamanho, um rasgo lá em cima na tenda. O único rasgo da tenda. E sabe onde é que começou a chover, pingar, escorrer água? Em cima do banco onde estava o pai sentado. Vocês riem?
Os acomodadores saíram do lugar onde eles estavam, pediram licença para todos que estavam sentados ali, pegaram aquele banquinho e disseram: nós vamos ter que o único lugar que cabe aqui dentro é lá na frente. Lá vem os porteiros e coloca o banco dele aqui na frente do altar. Esse maravilha de Deus, eu acho que vai acontecer alguma coisa hoje. O pastor fez o trabalho, o pastor pregou, foi uma bênção de Deus. E quando ele se colocou de pé, colocou a igreja de pé, que fez o apelo para ver quem queria aceitar a Cristo, irmãos, abaixei a cabeça ali no banco e fiquei orando no Espírito. Quando eu levantei, só tinha Barchinski aqui no meio da igreja. Estava todo mundo se abraçando e chorando. Foi a única alma que aceitou a Jesus durante aqueles 2 dias de trabalho. Hoje é um culto missionário. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm esta vontade, este desejo também, dentro do seu coração, de ver o seu pai aqui na igreja, de ver o seu marido, a sua esposa, de ver o seu filho aqui dentro da igreja, mas ainda não sabe qual é o caminho. E o caminho, eu te digo, nessa noite de fonte segura, que o caminho é Jesus Cristo. Entrega o seu coração, a sua vida, o seu desejo para Ele, que Ele sabe como vai.